Olá, gente. Boa noite. E Tudo aí, bem? Profan, agora aí você vai trabalhar cooperativas de créditos versus bancos comerciais, no estudo de liberação de Isso. empréstimo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ela é minha monitora, por isso que eu chamei de Pro, a gente dá aula juntas. A tela foi compartilhada, gente? Sim. Pronto, deixa eu botar aqui a apresentação. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Vanessa Suelen, sou aluna do curso de administração aqui na UNEB e hoje vou apresentar o meu projeto de pesquisa que tem como título Cooperativas de Crédito versus Bancos Comerciais. Por que optar por uma cooperativa na hora de realizar um empréstimo? O seguinte projeto tem como ênfase, buscar as diferenças constitucionais entre as cooperativas de crédito e os bancos e os impactos das diferenças na liberação dos empréstimos. O movimento cooperativista, ele teve seus primeiros indícios lá no tempo das cavernas, onde os homens precisaram se agrupar para se protegerem dos predadores e construir suas habitações, pescarem e caçarem, O sistema cooperativismo ele é um sistema econômico e social que usa da cooperação como base para construir as atividades sociais, econômicas, industriais, e ele é dividido em segmentações, Onde a gente tem cooperativas de lazer, de transporte, de cultura, de turismo, e também o cooperativismo de crédito, Que terá ênfase maior nesta pesquisa. Bom, segundo o Train, ajudar no desenvolvimento da comunidade é algo proposto de forma natural para o cooperativismo, gerando benefícios sociais e econômicos para seus cooperados e para toda a sociedade, tornando presente o interesse pela comunidade. E um exemplo disso é que as cooperativas não possuem lucro, elas possuem sobras que no final de todo exercício são rateadas de acordo com a movimentação financeira dos cooperados, Elas são distribuídas proporcionalmente. E de acordo com o Banco Central, no ano de 2019, o sistema financeiro cooperativo proporcionou uma economia de cerca de 30 bilhões de reais para os seus cooperados, número decorrente da diferença de precificação na comparação com as práticas dos bancos. E isso se deve em relação à margem de contribuição. A margem de contribuição que os cooperados disponibilizam para as cooperativas em relação ao uso dos produtos e serviços é uma margem menor que os clientes dos bancos, disponibilizam. Os clientes dos bancos, eles pagam mais para utilizar os serviços das agências. E, segundo Manning, o compromisso societário intenso com os associados em empresas que tem como base o cooperativismo, inclusive na área financeira, quando comparadas aos agentes financeiros mais convencionais, como, por exemplo, os bancos, que costumam recolher-se em momentos de retração econômica. E a gente pode verificar isso a partir do momento que as cooperativas elas têm a obrigação de tratar com igualdade todos os seus associados, independente da margem de contribuição de cada um. O tema dessa pesquisa é Cooperativas de Crédito versus Bancos Comerciais, com ênfase na liberação de empréstimos na cidade de Salvador entre os anos de 2016 a 2022. O ato de emprestar, ele é bastante antigo e surgiu mesmo antes, da origem da moeda. É a profissão mais antiga do mundo e era praticada já pelos agiotas. Bom, essa pesquisa busca responder a seguinte pergunta: quais os diferenciais das cooperativas de crédito em relação aos bancos tradicionais quanto aos créditos para liberação de empréstimos na cidade de Salvador entre os anos de 2016 e 2022, que foi o período estabelecido? Bom, Justificativa. Essa pesquisa ela é importante para a sociedade, porque, segundo Manning, o estudo do cooperativismo de crédito é importante, pois ele traz viabilidade econômica para as sociedades e é sustentado através da combinação de eficiência econômica e efetividade social. A tabela aqui ao lado, ela mostra os resultados das pesquisas das palavras-chave realizadas no Google Acadêmico, nas bases Cielo e CAPES. As principais palavras pesquisadas foram cooperativismo, cooperativa de crédito, cooperativa, bancos, empréstimo e as combinações entre elas. A princípio, foi pesquisada a palavra crédito ao invés de empréstimo, e a maioria das pesquisas se referiam a publicações voltadas para a área de contabilidade. Então, a palavra crédito foi substituída pela palavra empréstimo. E uma outra curiosidade também é que quando eu busquei livros que falassem sobre empréstimo, a maioria dos livros que eu encontrei foram livros que faziam referências ao empréstimo de palavras da língua estrangeira para a nossa língua portuguesa. Os objetivos,
O objetivo geral dessa pesquisa é realizar uma análise comparativa entre os critérios estabelecidos pelas cooperativas de crédito e pelos bancos na cidade de Salvador para a liberação de empréstimo entre os anos de 2016 a 2022. Cada região, ela possui características específicas, né? Ali da própria região mesmo. Então, é comum que as instituições financeiras elaborem estratégias, né, de captação de recursos e também de distribuição de crédito, né, em determinadas regiões. Quanto aos objetivos específicos, a pesquisa busca confrontar as principais medidas adotadas pelas cooperativas para se diferenciarem dos bancos quanto à oferta e liberação de empréstimos em Salvador e comparar os principais benefícios que as cooperativas oferecem a seus associados na liberação de empréstimos em relação aos bancos em Salvador. Metodologia. Aqui está a figura da minha metodologia, que terá uma abordagem dedutiva, né, de caráter exploratório. Ela será realizada, né, com bibliográfica, documental e de internet. Quanto à pesquisa bibliográfica, as palavras-chave são cooperativismo, cooperativa, cooperativas de crédito, bancos e empréstimos. Na pesquisa documental, os principais documentos são as leis que regem os bancos e as cooperativas de crédito. E quanto à pesquisa de internet, o site principal é o Banco Central. Aqui está o cronograma da pesquisa, onde em azul estão as etapas já executadas, que foram a introdução, problema de pesquisa, justificativa, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, os resultados, as referências e a apresentação que está acontecendo agora, e em verde as etapas planejadas para o próximo semestre, que são a elaboração do resumo, a introdução do artigo, a pesquisa bibliográfica, o tema do artigo, o problema de pesquisa, os resultados, a conclusão, a revisão final, a qualificação, as referências, a criação do slide e a defesa. Aqui estão as principais referências utilizadas para a elaboração desse projeto. Gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar uma boa noite. Olá, parabéns aí pela apresentação, Vanessa. Obrigada. E aí eu vou deixar agora aí para a Pró Silvia falar um pouquinho. Tá bom. Ela tem, Vanessa, você tem uma voz, tem uma que tem uma voz macia, você tem uma voz sensual e parece uma apresentadora de programa de TV. Obrigada, na postura, bem interessante. Muito bem feita a sua apresentação, foi rápida, sucinta, e eu teria algumas observações a fazer apenas em relação ao sumário, a mesma observação que eu fiz para os outros, né? E eu acho que a sua introdução, ela está pronta para tirar os subtópicos. Você desenvolveu um texto que não precisa daqueles tópicos, e se você retirar, apague aqueles tópicos para você ver como não vai ter uma sequência lógica entre uma coisa e outra. Tá bem, você só vai precisar colocar um parágrafo para introduzir os objetivos, porque o resto está fluindo bem legal, certo? Então, dessa forma, a sua introdução já está quase pronta para a introdução do seu artigo. Só que você sabe que lá no artigo você vai ter que botar um item a mais, que a professora já vai lhe orientar, que é a estrutura do trabalho, né? Mas, por enquanto, essa parte, se você tirar os tópicos, problema, justificativa, você fez um texto de forma que tem fluidez e que dá continuidade, tem coerência com os tópicos anteriores, e tirando os subtópicos, as subseções, só botando um parágrafo para introduzir os objetivos. Outra coisa que não tenho mais outra observação a fazer, não, é somente em relação na sua apresentação, a numeração, quando você numera uma coisa, segundo as normas da BNT, não tem o ponto em seguida. No seu trabalho parece que está assim, mas no slide você botou ponto somente. E num quadro que você botou da sua justificativa, onde você apresenta o que você encontrou a partir daqueles descritores, você botou elaboração do, entre parênteses A, autor, entre parênteses A. Não é sua elaboração? Então, não bote elaboração da autora. Tira aquele do ali, entre parênteses, entende? Como você deve colocar no seu quadro. Entendeu? Quer ver? Mostre aí o seu. Mostre aí. Você já descompartilhou?
Já, eu vou compartilhar aqui novamente. É para compartilhar o trabalho, né, Pro? Não, pode compartilhar o slide. Ah, sim. Aqui, de fato, tem os pontinhos mesmo, eu vou estar retirando. E aqui, de fato, aqui também foi elaboração da autora. É aquele quadro que você apresentou na justificativa. Quer ver? Sim, aqui. E aqui não, também, tá tem. vendo? Elaboração do, entre parênteses, a, autor, autora. Então, se é autora mesmo, se é você a autora, para que bota o do? Bota logo, tira o parênteses, bota da autora. Ok? Pronto, fazer isso. Obrigada. Tá bom? Não tem mais nenhuma observação, tá de parabéns e bem interessante esse trabalho. Os objetivos estão claros, né? Eu queria uma observação a respeito do objetivo. Abre aí de novo, só falando dos objetivos. Deixa eu abrir. Uma besteirinha aqui. Somente mudar o termo utilizado. O objetivo geral está a realizar uma análise comparativa. Muito bem. Passa para os específicos aí. Confrontar as principais medidas adotadas pelas cooperativas para se diferenciarem. E depois comparar os principais benefícios. Ou você faria um objetivo antes desse, que eu acho que você vai primeiro levantar os critérios da cooperativa e dos bancos, separadamente, né, os critérios de cada um, e depois você vai confrontá-los, né, e depois comparar os benefícios. Então, eu acho que antes desse objetivo, teria o primeiro, que seria fazer o levantamento dos critérios, ou das medidas, ou do que está. Veja, passa aí para o geral de novo. Critérios estabelecidos. Então, você vai fazer o levantamento dos critérios, depois confrontar abaixa agora de novo, né? Então, depois confrontar as principais medidas, depois comparar os principais benefícios. Então, antes desse teria esse levantar os critérios de cada um das cooperativas e dos bancos tradicionais. Ok? Bom. Ok, pronto. Então, parabéns, sucesso. Vamos para o outro.